desejo do meu coração é que esse tempo que você gasta vendo, ouvindo a mensagem, te leve para mais perto de Deus. Se você ainda não conhece a Deus, que esse tempo aqui seja usado pelo Senhor para fazer com que você conheça Ele, entendeu? Todo o desejo do meu coração, toda a oração que eu faço pelas pessoas que acompanham a nossa live é no sentido de que Deus atraia o coração de vocês para Ele, para Ele. Que vocês não ponham os olhos, querido, nem para elogiar e nem para falar mal na pessoa que está aqui, que você seja atraído realmente para o Senhor. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Dito isto, eu quero convidar você para nós lermos a palavra de Deus. Eu vou ler aqui apenas o versículo 1, tá? Porque será ele o nosso estudo hoje se baseará apenas nele, tá? Diz assim o texto. Eu estou com 3 versões na tela do meu computador, né? Vou ler para vocês, tá? Primeiro na revista e atualizada. Almeida, revista atualizada, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Agora, a edição corrigida e atualizada diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. E finalmente aqui a NVI, que é a nova versão internacional, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Vamos orar então, queridos. Pai, nós estamos na sua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Senhor, a razão para estarmos aqui é aprender mais de Ti. A razão para estarmos aqui, Senhor, é porque desejamos conhecer mais o Senhor. É que esse tempo seja usado por Ti para atrair o nosso coração para Ti, Senhor, para Ti. Meu Deus, incline o nosso coração para Ti, Senhor. Pai, que haja em nós o desejo de conhecê-lo. Que a Tua palavra seja usada pelo Senhor para nos levar ao conhecimento de Cristo Jesus, Pai. Que a Tua palavra em nós, Senhor, meu Deus, Pai, nos atraia para Jesus, Pai. Nós desejamos conhecê-lo, Senhor. Nós desejamos, Pai, intimidade. Nós desejamos, Senhor, meu Deus, uma vida e de relacionamento íntimo com o Senhor. A despeito das crises, a despeito das lutas, das decepções da vida, a despeito de qualquer que seja a circunstância, Senhor, que haja sempre no nosso coração um desejo de nos relacionarmos contigo. Que a palavra, sempre que ouvida por nós, Pai, de alguma forma nos leve ao conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olhe, o desejo é isso, a oração é essa, e eu queria convidar vocês para talvez, diferente das outros dias, né? Eu estou lutando comigo mesmo para fazer a live, entende? Hoje tudo deu errado aqui antes de começar a live. Tudo deu errado, queridos. Então estou numa luta interna comigo mesmo para fazer e ir até o final, na expectativa de que Deus use isso para te abençoar, tá bom? Então, olha só. A nossa abordagem aqui, irmãos, é a respeito da alegria. Só que não é uma alegria, eu vou usar esse termo, não é uma alegria do mundo, não é uma alegria mundana. A alegria da qual nós vamos falar essa noite é a alegria que vem da parte de Deus. É uma alegria que independe das circunstâncias que nos cercam. É uma alegria que não é limitada pelas circunstâncias, pelas lutas que nós travamos no dia a dia.
É uma alegria que vem por conhecer Deus, uma alegria que vem por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. É uma alegria que vem, queridos, da certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossa causa, para que houvesse uma reconciliação entre nós e Deus, para que nós pudéssemos desfrutar de um relacionamento mais íntimo e pessoal com o Senhor. Então é disso que nós vamos falar. Olha, os cristãos, eles têm um tipo de alegria que o mundo não pode alcançar. Eu sei que muitos acham que é o contrário, né? Algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas pensam que a vida cristã, ela é enfadonha, e elas supõem isso, querido, porque a gente parece que não, é uma acusação feita, né? Parece que os crentes não sabem se divertir, os crentes não sabem aproveitar os prazeres da vida, os crentes não sabem viver. Isso é uma acusação que sempre é feita, é sempre direcionada aos cristãos, entende? Mas é engraçado, querido, né? Porque é exatamente o contrário disso. A vida cristã, ela é cheia de uma alegria indescritível, que ultrapassa em muito qualquer coisa que alguém neste mundo possa conceber. Eu sei que eu vou me adiantar com algumas coisas aqui, mas deixa eu colocar algo para você. A alegria que vem do mundo é a alegria temporária, é uma alegria passageira, ela é efêmera, entendeu? Ela depende das circunstâncias, ela depende da situação. Então, as pessoas, elas estão buscando, e muitas desfrutam disso, mas aquilo é momentâneo, entende? Aquilo é passageiro. Não é uma coisa que perdure, não é uma coisa que é alcançada pela relação com Deus, é uma coisa que nós estamos ali buscando. Deixa eu tentar dar alguns exemplos para vocês, querido. As pessoas buscam numa mesa de bar, elas buscam esse tipo de alegria numa noitada, elas buscam isso nos prazeres, entende? Não é esse tipo de alegria que nós vamos falar essa noite. Não tem eu sei, eu conheço essa realidade, eu vivi essa realidade antes de ser alcançado pelo amor de Deus. Então eu conheço muito bem aquilo que propicia a alegria às pessoas que não conhecem a Deus, tá? Olha, querido, a verdadeira alegria, ela não depende de circunstâncias. Ela não é derivada das coisas do mundo. A autêntica alegria é resultado de um relacionamento pessoal com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira alegria vem do conhecimento do Senhor. Ela difere de toda e qualquer alegria provida pelo mundo, provida pelas circunstâncias que o ser humano vive, entendeu? Essa fonte de alegria que vem da relação com o Senhor, de um conhecimento de Deus, ela se eleva acima das circunstâncias de nossa vida e não pode ser drenada pela situação que nos rodeia. Ela está disponível, querido, nos momentos bons e nos momentos difíceis, na riqueza e na pobreza. Uma pessoa pode ter alegria, não importa o que aconteça na sua vida. Então, já que eu estou falando tanto de alegria, me permita que trazer aqui alguns conceitos. Eu quero primeiro usar o conceito dos dicionários que nós temos em língua portuguesa, tá? Eu vou usar duas palavras que elas são usadas como sinônimas para falar da alegria, tá? A primeira é a palavra felicidade. A gente não sabe bem diferenciar quando as pessoas falam de alegria e de felicidade, porque elas são muito similares, entende? Até nos dicionários, quando você vai ler, você percebe que há essa similaridade em relação aos conceitos, tá? Olha só, no dicionário, e eu estou citando aqui o Michaelis, se eu não me engano, eu não coloquei a fonte do dicionário que eu estava citando, mas olha só, a felicidade é um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Você vai perceber, querido, que no conceito de felicidade dos dicionários, eles trazem o conceito bíblico, tá bom? Mas isso é quase que imperceptível, né? Olha, estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento.
O outro conceito, acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso. Tudo isso definem aquilo que é chamado de felicidade. Agora observe o conceito, querido, de alegria, estado de contentamento ou prazer moral, júbilo, regozijo. E novamente, acontecimento agradável e feliz. Olhe, eu tenho aqui nesses conceitos aqui do dicionário Michaelis, ele cita aqui as duas coisas que é descrita como a alegria bíblica, tá bom? Eu não vou nem falar desse estado de espírito, na verdade. Eu vou falar aqui dessa satisfação, porque essa palavra no original grego é a palavra chara, entendeu? Alegria é a palavra chara. E ela significa satisfação, contentamento. Contentamento. Está satisfeito, está contente. É essa a ideia que Paulo traz aqui a respeito da alegria. Entende? O problema no que diz respeito ao mundo que nos cerca é que esse contentamento, esse estado de satisfação, ele é, no geral, muito efêmero, entendeu? Ele depende das circunstâncias que nos cercam. Se algo de bom nos acontece, então nós dizemos, eu estou feliz, eu estou alegre. A questão aqui do prazer moral, né? Tem a ver com, dentre outras coisas, com o prazer sexual. Então, quando a gente alcança aquilo que quer, aquilo que deseja, a tendência do nosso coração é se alegrar. Isso é alegria, realmente. Só que não é esse tipo de alegria da qual Paulo está falando aqui, entendeu? Porque o Paulo que está falando de alegria aqui, novamente, querido, ouça o texto, pega aqui as versões. Olha, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor. Paulo está dizendo isso da cela de uma cadeia. Ele está preso em Roma, aguardando a sentença que virá do imperador. E essa sentença, ele sabe, pode ser uma sentença de morte. Há uma expectativa no coração de que ele vai ser liberado, mas ele sabe que a sentença pode ser uma sentença de morte. Então, é um homem que está alegre, nós vamos ver isso mais tarde, tá bom? É um homem que está contente, é um homem que está satisfeito, mesmo quando todas as circunstâncias ao seu redor estão gritando o contrário, entende? Ele está contente, ele está satisfeito. Por quê? Porque a alegria dele não depende das circunstâncias que o cercam. A alegria dele depende da sua relação com Deus. E isso, querido, cadeia não pode afetar, o aguardar uma sentença que pode levá-lo à morte também não pode afetar, porque isso diz respeito entre Paulo e Deus, entendeu? E nada, nenhuma ameaça, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nenhuma provação, nenhum sofrimento afeta isso, tá? Na verdade, nós vamos estudar isso amanhã na igreja, né? E na segunda-feira aqui, nós vamos estudar sobre isso, que o sofrimento, na verdade, ele é usado por Deus para nos aproximar de Deus, entende? Mas isso vai ficar para a semana que vem, para vocês que acompanham a live por aqui, tá bom? Então, olha só, eu quero tratar de uma coisa contigo aqui, que eu julgo importante, tá bom? Eu vou usar aqui o termo, a palavra que a edição corrigida e atualizada usa, né? Eu poderia falar alegrai-vos, mas eu vou usar o termo que é usado, é o termo mais próximo do original. Regozijai-vos no Senhor. A palavra, querida, aqui, ou a expressão regozijai-vos, né? Ela está no tempo presente, é um verbo que está no tempo presente. E preste atenção como uma palavra só, uma expressão só, tem tantas mensagens para nós, tá bom? Essa palavra ela está no tempo presente. Isso significa que os cristãos de Filipenses devem sempre estar... Olha que impressionante isso, né? Eles devem estar sempre se regozijando no Senhor e, da mesma forma como eles devem sempre se regozijar no Senhor, nós também devemos. Não devem se alegrar apenas no domingo, quando se reúnem na igreja, mas durante toda a semana, em suas casas e locais de trabalho. Devem regozijar-se em qualquer situação, alegrando-se tanto nos momentos bons quanto nos maus, na prosperidade e na adversidade. É um mandamento, querido, né? Tempo presente,
Regozijai-vos. Alegre-se, continue se alegrando. Permaneça alegre. Insista nisso. Mais para frente você vai perceber por que Paulo vai dizer isso. A segunda questão aqui é que o verbo regozijar-se ou alegrar-se, ele está na voz ativa. Isso significa que os cristãos devem fazer algo para se alegrarem, para se regozijarem, entendeu? É algo que nós fazemos para isso. Nós devemos fazer alguma coisa nesse sentido. Nós temos aqui a obrigação de controlar a nossa mente e coração para nos regozijarmos do Senhor. Somos os únicos capazes de fazê-los. Lord John diz que Deus não efetuará isso independente de fazermos essa escolha de nos regozijarmos. Ele não vai fazer independente de nós. Eu poderia citar a vocês aqui uma paráfrase que explicaria melhor esse texto. É mais ou menos assim, olha, eu ordeno que vocês, porque está no, veja, é tempo presente, voz ativa, está no imperativo, eu já falar sobre isso, entendeu? Eu ordeno que vocês estejam sempre empenhando todos os esforços para se regozijarem no Senhor. Seria mais ou menos essa uma paráfrase desse texto, tá? Novamente, regozijai-vos está no modo imperativo. O modo imperativo, irmãos, fala de ordem, entendeu? É uma ordem para ser obedecida. Trata-se de um ato da vontade, pois temos que escolher obedecer a Deus. Regozijar-se no Senhor é a responsabilidade de todo cristão, que todo cristão deve assumir por escolha própria. Paulo está ordenando aos seus leitores que se alegrem. Olha que coisa curiosa isso, né? Se não dependesse de uma atitude nossa, era um mandamento injusto, entendeu? Como é que pode alguém me mandar, né? Dizer assim, Edilson, eu te dou um mandamento, você tem que se alegrar. Se estivesse fora do meu alcance, poder me alegrar. Seria uma atitude injusta, você consegue entender? Regozijar-se também, querido, regozijai-vos, né? No caso, regozijai-vos, está na segunda pessoa do plural. Lendo novamente a paráfrase, eu ordeno que vocês estejam sempre empenhando todos os esforços para se regozijarem, para se alegrarem no Senhor. A ideia aqui, querido, é que a ordem diz respeito a todos os crentes de Filipos. Na verdade, diz respeito a todos os cristãos, a todos os crentes em Cristo Jesus. Não importa a situação em que se encontrem na vida, eles devem sempre escolher alegrar-se. Alegrar-se. Quanto ao mais, irmãos meus, diz Paulo, alegrem-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor. É imperativo, querido, é ordem, entendeu? Alegre-se, vocês têm a obrigação de se alegrarem no Senhor. É lógico que a gente vai dizer como que isso acontece, tá bom? Não se fique preocupado não, porque nós vamos chegar a isso, tá? Olha o texto mais uma vez. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá esperança. Regozijai-vos no Senhor, né? Mais uma vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. Aí ele diz, para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá esperança. A expressão aqui, querido, que Paulo usa, as mesmas coisas, pode ser uma referência ao que Paulo disse a esses crentes lá de Filipos, ser uma referência ao que Paulo lhes disse quando esteve com eles em Filipos pela primeira vez. Eu estou lendo aqui algo totalmente diferente, né? Pode ser uma referência a quando Paulo começou a igreja, quando Paulo abriu a igreja, quando Paulo pastoreou aquela igreja por um tempo, tá bom? Também pode ser, querido, algo que ele escreveu anteriormente aqui, nos capítulos 1 e 2, ou ainda algo que vai se seguir a partir de agora no capítulo 3, tá? Os comentaristas chegam a dizer que a opção mais apropriada aqui seria a opção 3. Tem a ver com o que Paulo vai dizer. Eu não vou entrar nesse mérito não, tá bom? Eu só queria dar uma ênfase aqui e falar sobre isso, mas eu não vou entrar no mérito.
Paulo escreveu essa carta com o fim de ensinar os filipenses a se alegrarem no Senhor, a se regozijarem no Senhor. Esse é o tema dessa carta, é a mensagem principal da carta. Novamente, irmãos, para que você entenda o que eu estou colocando, a carta de Paulo é conhecida como a carta da alegria. É um cântico de celebração à alegria, entende? É a carta mais alegre que Paulo escreveu para uma igreja. E ele escreveu essa carta estando preso. Ele estava preso, irmãos. Como o Hernando Dias Lopes, pastor Hernando Dias Lopes gosta de dizer, ele escreveu essa carta da antessala da morte. Ele estava preso. Eu quero que você entenda isso. Se você acompanha as nossas ministrações, você sabe que quando eu digo que Paulo estava preso, você não deve ter em mente uma prisão hoje aqui no século XXI, tá bom? Ele estava numa casa alugada por ele mesmo, algemado a um soldado romano de dia e de noite, entendeu? Aguardando o julgamento do imperador quanto à sua situação. Ele foi preso porque ele apelou para Nero e ele está lá aguardando. Ele sabe que a sentença pode levá-lo à morte, entendeu? Mas escreve da cela dessa casa, dessa cadeia, ele escreve essa carta e ela é conhecida como a carta da alegria, tá bom, queridos? Isso é muito importante. Por que eu estou falando tanto isso, irmãos? É porque a pergunta que vem ao nosso coração é: como um homem pode, estando preso por causa da pregação do Evangelho, aguardando uma sentença que poderia terminar com a sua morte, escrever uma carta tão alegre? Como, né? E aí é onde nós repetimos mais uma vez, baseado naquilo que ele escreveu e na própria vida de Paulo, nós podemos aqui sustentar de maneira assim muito fácil, querido, que a alegria cristã, ela não depende das circunstâncias, ela não depende das situações, ela não depende das coisas que nos acontecem no dia a dia, entende? É uma alegria que vai além, que ultrapassa totalmente a situação que nós vivemos, tá? Por ser um homem prático, aqui eu volto para a minha questão, por ser um homem prático, Paulo fala sobre diversas coisas que têm a probabilidade de privá-los dessa alegria. Ele trata das dificuldades uma por uma e mostra que elas devem ser sobrepujadas. Bom, já que essa é uma carta da alegria, Paulo vai tratando de situações, querido, que têm um potencial... Desculpe. Tem um potencial gigantesco para roubar a nossa alegria, tá? Então, vou tentar aqui listar algumas delas que nós já pregamos, entende? Mas eu quero listar em ordens para que você entenda isso de maneira um pouco mais metódica, tá bom? Olha só, primeiro aqui eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 1, onde ele fala do aprisionamento dele. Isso estava deixando os crentes lá de Filipos tristes, né? E ele corrige essa perspectiva errada que os irmãos lá de Filipenses tinham, falando sobre os vários fatos relacionados ao estado em que ele se encontrava. E ele vai dizer, dentre outras coisas, o seguinte: olha, vocês não precisam se preocupar comigo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, eu não estou nem um pouco preocupado. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte: olha, a morte seria muito mais bem-vinda do que a própria vida, porque se eu morresse eu estaria com o meu Senhor, mas por causa de vocês há um desejo no meu coração de continuar aqui. Então não se preocupe de maneira alguma, eu não estou triste, eu não estou infeliz, eu não estou aqui me lamuriando porque estou preso. Na verdade eu estou jubilando se a sentença fosse morte, porque seria o meu passaporte para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então a prisão não é motivo nem para Paulo, nem para os irmãos de Filipos para tristeza, tá? A segunda coisa que ele lista, querido, é um problema causado pelos falsos irmãos. Também está no capítulo 1, do versículo 14 até o 26, né? E ele diz aqui que apesar disso, os filipenses deveriam regozijar-se, alegrar-se, pois embora os falsos irmãos estivessem pregando Cristo por motivos errados, Paulo ainda se regozija porque Cristo está sendo pregado. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, mesmo que um grupo aqui de pregadores aqui tenha se levantado contra mim, e eles estão pregando a Cristo com a intenção de me prejudicar, eu quero que vocês saibam de uma coisa: eu estou feliz, porque para mim o que importa é que, por motivo errado ou certo, eles estão pregando a Cristo. Então tá bom demais isso, entendeu? Eles nem sabem, mas o que eles estão fazendo está alegrando o meu coração, tá? Em seguida, querido, do versículo 27 ao 30...
Paulo fala sobre as perseguições que os irmãos lá em Filipos estavam experimentando, tá? E a ideia é: não permita que esse tipo de perseguição roube a alegria de vocês, entende? Agora, nós chegando no capítulo 2, o inimigo aqui, querido, era um problema interno, tá bom? Havia ali uma competição, inveja, ciúme, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, não deixem que essas coisas roubem a alegria de vocês. Olhem para Jesus Cristo, lá na cruz vocês verão o antídoto para todo esse tipo de problema que vocês estão enfrentando aí, né? É por isso que ele diz lá no versículo 5, se eu não me engano é o 5, né? De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele aponta para Jesus Cristo. E ele diz: se houver esse sentimento em vocês, vocês superarão as crises que vocês estão vivendo. Depois ele volta a falar, eu estou listando assim em ordem para você ter uma noção desses inimigos que Paulo está tratando aqui, os inimigos da alegria, né? Nós poderíamos até dar para a carta de Filipenses todinha um título, né? Como vencer os inimigos da alegria. E a gente trataria desses inimigos e mostraria como se vence eles, né? Então aqui nos versículos 12 a 13... Paulo trata aqui novamente de um problema, que é a ausência de Paulo na vida da igreja. Paulo está preso, aqueles irmãos estão há um tempo sem ver Paulo, entendeu? Estão preocupados com a situação de Paulo, queriam que Paulo estivesse ali com eles para ajudá-los, e Paulo vai dizer assim: olha, eu quero que você, é mais ou menos assim, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a boa vontade. Então, estando ou não aí, isso não faz diferença. Porque o que vocês dependem para crescer não é de mim no meio de vocês. O que vocês dependem é de Deus. Ele está aí operando em vocês, tá? Tanto o querer como o efetuar. E aí, querido, uma vez que ele trata de tudo isso, nós chegamos aqui no capítulo 3, e ele vai tratar aqui de um problema muito sério, entendeu? A natureza do problema muda radicalmente. O problema aqui agora são aquilo que o Nicodemo chama de pregadores judaizantes, né? Os falsos mestres que viviam atrás de Paulo. Paulo abriu uma igreja aqui, esses falsos mestres chegavam depois tentando mudar a mensagem que Paulo pregou. E esses camaradas deram muito problema para Paulo, e você vai ver aqui esse capítulo praticamente todinho aqui, Paulo vai tratar dessa questão desses falsos mestres judaizantes, entende? Que estavam distorcendo a mensagem pregada por Paulo. A mensagem de Paulo é: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Invoque o nome do Senhor, você será salvo. Você não precisa obedecer lei, você não precisa circuncidar, você não precisa guardar dias santos, dias festivos, nada disso. Esses falsos mestres chegavam na igreja. Esses irmãos aqui, querido, vinham da igreja de Jerusalém, eram judeus convertidos que saíram de lá sem a autorização dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém, e eles estavam levando uma mensagem que dizia que os convertidos gentios tinham que se circuncidar-se, tinham que guardar a lei de Moisés, entendeu? Então, onde Paulo abriu uma igreja, esses falsos irmãos vinham ali com essa mensagem, rachou a igreja de Gálatas. Quase toda a igreja que Paulo pregou, que Paulo fundou, esses irmãos entraram com essa mensagem, causando problemas. Aqui, Paulo vai tratá-lo. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante, querido. Deixa eu só pegar o texto aqui. Paulo vai falar desses irmãos e eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso. Ele chama esses pregadores judaizantes de cães, maus obreiros e falsa circuncisão. No versículo 2 do capítulo 3, né, vai ser a nossa próxima mensagem. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Cães é uma expressão muito forte que Paulo usa para descrever esses falsos mestres, tá bom? Então, aqui Paulo vai tratar deles assim de uma forma bem interessante, querido. Mas isso vai ficar para uma ministração seguinte, não é a de hoje, não. Então, voltando para cá, tá bom? O tempo todo Paulo vem falando da alegria cristã, porém não de forma clara, mas aqui ele a expõe explicitamente. Finalmente, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor.
feito essas considerações, querido, que eu chamaria isso de introdução, deixa eu te dar uma noção do que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? A maneira como nós iremos abordar essa temática da alegria é dividindo ela em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver o que significa regozijar-se no Senhor. Na segunda parte, por que devemos nos regozijar no Senhor. E a terceira parte, é lógico, como nos regozijamos no Senhor. Então vamos tratar da primeira parte aqui, tá bom? Eu não sei até onde que nós vamos aqui hoje, mas a gente vai até onde der, tá bom? Até 8h30, 8h25, 8h27 mais ou menos, aí nós paramos, tá? Regozijar, o que significa regozijar-se no Senhor, queridos? Primeira coisa, regozijar-se no Senhor significa alegrar-se e é um mandado, uma ordem, tá? Não é tanto uma descrição do estado em que nos encontramos, mas algo que somos exortados a fazer. Me permita citar Lloyd Jones. A tendência é sempre pensar na alegria como um estado ou uma condição subjetiva. E claro está que fundamentalmente o é. Entretanto, o simples fato de que Paulo nos dá a ordem ou nos chama para regozijar-nos é prova positiva de que não se trata de algo que experimentamos de maneira puramente passiva ou subjetiva. Não nos sentamos confiando e esperando que de repente vamos começar a nos alegrar. Não, nós temos que fazer algo para que nos regozijemos, para que nos alegremos, e é algo que somos capazes de fazer. Bom, dito isso, querido, a ideia geral dos cristãos, irmãos, aqui é a alegria, ela é resultado das coisas que nos acontecem. Infelizmente, é esse o pensamento na imensa maioria dos crentes, entendeu? Eu estou aqui tranquilo, vivendo a minha vida, de repente acontece uma coisa legal e eu me alegro. Alguém se lembrou de mim, comprou um presente, trouxe para mim, e aquilo alegra o meu coração. Não é nesse sentido de que nós vamos tratar de alegria, tá bom, irmãos? Não é assim que nós vamos tratar. Não é essa maneira subjetiva, passiva, não, tá? De maneira alguma. Esses cristãos, querido, eles acreditam que não tem nenhum controle sobre essas circunstâncias, tá? Que não somos capazes de fazer com que nos alegremos, que a alegria e o regozijo são o resultado final da interação de diversos fatores e forças, a maior parte deles estão fora de nós. No final das contas, o pensamento, querido, é o seguinte: a alegria é uma coisa que me acontece. Ponto final. Nós estamos trabalhando desde o começo, dizendo que a alegria é algo que nós provocamos, entende? Nós podemos fazer algo para nos alegrar. É algo que nós agimos, não é algo passivo, tá? Seria essa concepção de alegria verdadeira? De maneira nenhuma, querido. Isso é fácil de ser deduzido simplesmente pelo fato de que Paulo nos dá um mandamento. Nós devemos nos alegrar, irmãos. É algo que nós podemos fazer. Bom, irmãos, então, uma vez que dito que a alegria não é necessariamente algo que nos acontece, é lógico, pode acontecer, mas não é exatamente isso, mas algo que podemos fazer acontecer, surge imediatamente 2 perigos que nós vamos tratar a respeito dessa alegria, tá? Qual é o primeiro perigo, irmãos? É o de tentar... Por que eu estou colocando essa questão aí? Por que nós vamos colocar os perigos, tá bom? A ênfase aqui o tempo todo é que a alegria é algo que nós podemos fazer alguma coisa. Não é algo que nós sentamos e esperamos acontecer. O Senhor vai me abençoar, vai acontecer alguma coisa de boa na minha vida, eu vou receber alguma ligação com uma notícia maravilhosa, alguém vai chegar aqui com um presente para mim, e aí a gente fica aguardando acontecer alguma coisa. Não é nada disso. Bom, quando eu digo isso, quando eu digo que a alegria é algo que nós devemos fazer, que nós devemos provocar, então nós corremos 2 riscos. O primeiro é o perigo, querido, de tentarmos produzir esse estado de alegria fazendo um ataque direto às nossas emoções. Olha só, querido, alguns dirão, já que a alegria pertence ao domínio das emoções e nos é ordenado que nos alegremos, então temos que começar a fazer coisas para que alcancemos esse estado de alegria. Eu vou te dar um exemplo aqui.
usando essa percepção equivocada no que diz respeito ao culto, tá? Ao culto. Primeiro exemplo, imagine um dirigente do culto. Ele achando que é sua responsabilidade gerar alegria no coração dos irmãos, procurará meios de fazer coisas engraçadas ou dizer coisas engraçadas para que as pessoas se alegrem. Primeiro exemplo, tá bom? Aí o cara vai lá para frente, todo alegre, brincalhão, aquela coisa toda, porque ele quer alegrar o coração dos irmãos. O Ministério do Louvor, no que diz respeito ao Ministério do Louvor, eles cantarão hinos alegres, animados, tentando alegrar o coração das pessoas. Vamos celebrar o Senhor, vamos nos alegrar na presença do Senhor, vamos cantar aqui, aí começa a cantar aquela coisa toda para cima, dança, irmãos e tal. A intenção dele é gerar alegria no coração das pessoas. Mas também tem o pastor, entendeu? Na tentativa de produzir essa alegria, ele contará histórias engraçadas, piadas, mudará a sua maneira de falar, de gesticular, muitas vezes se descaracterizando completamente. Eu estou dando exemplo para vocês de como isso funciona na prática, tá bom, querido? Essa tentativa de provocar a alegria, né? Como diz aqui o nosso texto, provocar a alegria, querido, atacando diretamente as nossas emoções. Nós vamos querer forçar a barra para nos alegrar. Tá? Deixa eu só voltar para o meu texto. Eu descrevi aqui uma maneira cristã disso. Eu sei que vai estar aqui na minha ministração, mas eu vou me antecipar um pouquinho. Há maneiras também das pessoas que talvez não conheçam a Cristo ainda, tentar produzir esse tipo de alegria, causando esse ataque às suas emoções. Vou dar um exemplo, né? Que eu vou citar um pouco mais demoradamente, mais para frente. Você está triste e aí você quer se alegrar. Você liga a sua televisão e sai procurando algum programa humorístico. Ou pega o seu celular e vai num desses humoristas conhecidos e começa a ouvi-los. E aí você... Ou então, irmãos, isso é um meio que muita gente tem tentado amenizar a tristeza do seu coração, provocando uma certa dose de alegria. Entende? Eu estou dizendo que isso é errado? Não necessariamente. Eu só estou dizendo que esse tipo de alegria, ele não serve. É diferente, entende? É diferente. Pode amenizar uma situação? Pode. Mas só enquanto você está exposto àquilo. Depois, tudo volta outra vez, tá bom? Vamos lá. Há muitas maneiras pelas quais as pessoas podem fazer para se sentirem felizes. Elas podem usar drogas, elas podem manipular as circunstâncias, vivendo falsas esperanças, iludindo-se a si mesmo ou sendo iludido com falsas verdades, ou isolando-se no mundo da sua imaginação e da fantasia. Há aqui, queridos, uma variedade quase que interminável de maneiras, né, em que as pessoas podem provocar essa alegria de maneira superficial. E eu vou aqui falar um pouco dos cristãos. Eu já falei da questão do pastor, mas me permita colocar aqui. Eu vou tentar abordar 2 exemplos que eu creio ser muito famosos no nosso meio. Gente, eu estou falando de uma tentativa de provocar alegria, de viver a alegria. Eu sei que muita gente no meio evangélico deita e rola com os vídeos do pastor Cláudio Duarte. O cara é engraçado? É muitíssimo engraçado, entende? Então nós nos expomos àquilo, a gente ri, a gente se alegra, a gente dá gargalhada, mas no fundo, querido, no fundo, aquilo não resolve. Se você não é do meio cristão, ainda que agora, como Cláudio Duarte se transformou em uma personagem assim, muito conhecida de todo mundo, né? Os não cristãos também usam muito, mas alguém que fez, eu não sei se faz muito sucesso, eu nunca parei para ouvi-lo, não ouço de maneira alguma, mas não ouço mesmo nem para ganhar dinheiro, é o Whindersson Nunes, entende? É um outro personagem também,
dado a questão do humor, que me causa um pouco de ânsia só de ver, tá bom? Mas eu sei que é muito famoso, os seus vídeos aí são vistos por milhares e milhares de pessoas, as pessoas riem que se mijam com esse camarada. Eu não gosto, entendeu? Eu não gosto, eu não vejo. Humor imoral, humor indecente, humor que ataca a minha fé, eu corto legal, tá bom? Não me permito de maneira alguma ver, tá? Mas existem outros meios, querido, né? Existem tantos outros meios pelos quais as pessoas podem tentar provocar esse tipo de alegria. Olha, querido, como diz o Lord John, o mundo ele está repleto de problemas e de infelicidade. Coisas terríveis ameaçam a vida hoje em dia. Mas em vez de encarar essas coisas realisticamente e de adotar o método cristão de sobrepujá-las, o povo em geral deliberadamente dá as costas aos problemas e em sua busca de alegria, felicidade e paz, criam um sentimento artificial de felicidade e prazer. Isso que eu descrevi a vocês aqui é essa tentativa de criar um sentimento artificial de felicidade e prazer. O método cristão, como diz Lord John, não é esse. Isso pode amenizar, irmãos? Pode. Mas isso não resolve, porque o método de Cristo, o método cristão, é você encarar os problemas. Paulo estava preso, sabia da sua situação, sabia que poderia ser sentenciado à morte, mas ele olha para a morte e ri dela. Sabe? Ele ri da morte, irmãos. A morte não causa nenhum medo em Paulo, nenhum tipo de pavor. Na verdade, se você pegar ao pé da letra o texto, Paulo vai dizer... É quase que ele está dizendo assim, olha, eu queria que ele me sentenciasse à morte mesmo. E que isso fosse o mais rápido possível, porque se ele fizer isso, então eu estarei com o meu Senhor. A morte é só o meu passaporte para a eternidade ao lado do meu Senhor. Ela não me assusta. Ele não está negando a morte, ele não está... Não vai acontecer, não vai acontecer. Deus é bom, Deus não vai permitir. Não. No coração dele, Senhor, deixa ele me sentenciar à morte. Senhor, faça com que ele me sentencie à morte, porque aí eu vou estar com o Senhor. Ele está encarando o problema, irmãos. Ele está olhando o problema de frente... E ele está rindo disso. A preocupação dele é porque ele sabe que para as igrejas, não só para os filipenses, mas para as igrejas, ele é mais importante aqui do que lá em cima, na glória, entendeu? Então, há um desejo, na verdade ele compartilha isso, eu já preguei isso aqui a vocês, há uma luta interna no coração desse homem, irmãos. Porque por um lado, tudo nele deseja partir e estar com o Senhor. Por um outro lado, ele olha para a igreja e sabe que a igreja ainda precisa dele. Ele é mais útil aqui do que lá em cima. Então ele vive um dilema, tá? Mas ele não está negando o problema. Ele não virou as costas para a situação que ele está vivendo. Irmãos, esse é um desafio muito grande a nós como cristãos. É um desafio tremendo. Nós não podemos negar a realidade ao nosso redor. Você quer ver uma coisa interessante? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Cruéis. Eu já pensei algumas vezes de, tirar todas as redes sociais do meu celular. Irmãos, as notícias que chegam a nós todos os dias, elas são deprimentes. Deprimentes. Você olha o que está acontecendo no Brasil, em termos políticos, em termos de justiça. Agora, nós estamos lidando com um caso, agora recente, de uma menina de 10 anos de idade, que vinha sendo estuprada desde os 6 anos de idade, com 6 meses de gravidez, foi feito um aborto, sabe? E o incrível, querido, é que a preocupação e toda a discussão que a gente vê na internet, nas redes sociais, não é com o cidadão que a discussão não é cadê o homem que fez isso com essa criança, por que ele ainda não está preso, a discussão é se pode, se não pode fazer o aborto, a discussão, queridos, não é que isso não seja relevante, é relevante, entendeu? Mas nós deixamos de lado o fato mais importante aqui, e o camarada que fez isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, querido. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Para nós, cristãos, conservadores. Vou citar um texto que as pessoas têm pavor disso, né? Para nós, fundamentalistas. Fundamentalista, para mim, é uma palavra, é um elogio, entende?
Eu sei que esse termo é usado aí de maneira pejorativa, mas ser fundamental, querido, fundamentalista para mim é um elogio. Diz respeito às minhas crenças mais básicas, entende? Ser conservador para mim é um elogio, entende? E para nós que pensamos assim, querido, para nós que cremos na palavra de Deus, estamos vivendo tempos difíceis. Leis estão sendo aprovadas no intuito de cessear a nossa liberdade de expressão. Há projetos, é tão louco dizer isso, entende? Projetos que partem do Supremo. O Supremo não é uma casa de leis, de criar leis, que querem criminalizar a opinião dos religiosos, querido. Falando de crime, de crime religioso, eu não lembro aqui o nome do termo que se dá para isso, entende? Mas eu quero que você entenda, querido, nós estamos vivendo tempos difíceis. Querem nos calar. Por alguma razão, o presidente tem a imensa maioria do apoio ao presidente da República vem das pessoas religiosas, entende? E aí eles, porque não gostam do presidente, querem nos calar. Querem tirar a nossa voz. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu vou ser muito franco com vocês. Eu olho para o futuro nesse aspecto e eu não consigo ter nenhum vislumbre de algo que vai melhorar. Eu já disse a vocês, pregando em Romanos, que o Brasil é um país que está debaixo da ira de Deus. Eu já disse a vocês que a ira de Deus não se manifesta, num primeiro momento, com juízo divino, querido, mas se manifesta com aquilo que trava a imoralidade, a perversidade, né, as travas para essa imoralidade, para essa perversidade, para a pecaminosidade humana sendo removidas. E há um convite feito às pessoas para que elas mergulhem de cabeça na perversidade, na imoralidade, no pecado. E nós estamos vendo cada vez mais, querido, que isso está se tornando uma realidade no Brasil. Irmãos, nós precisamos olhar para os fatos como eles são. Nós não podemos fingir que eles não estão aí. Eu disse aqui para os irmãos da igreja, no grupo da igreja, nós não podemos mais nos calar com relação à questão política. Não defender bandeira, eu nunca vou levantar a bandeira de partido, irmãos. Nunca. Mas eu não posso mais deixar de me posicionar com relação a isso. De defender os valores que eu acredito e apoiar aqueles que defendem os valores que eu acredito. Não posso mais me calar sobre isso, querido. Não posso. Porque se nós nos calarmos, vai chegar um momento em que eles vão querer fechar as igrejas no Brasil. Parece loucura o que eu estou dizendo, querido. Parece loucura. Mas o que nós vimos agora com esse negócio da pandemia, e ainda tem igrejas no Brasil que não podem abrir. Tudo abre. Há multidão em tudo quanto é canto, mas a igreja não pode abrir. Os supermercados estão lotados, os hospitais estão lotados, as feiras estão lotadas, gente está na praia, mas a igreja não pode abrir. Entende? Os shoppings estão abertos, mas a igreja não pode abrir. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, querido. Nós não podemos. E a melhor maneira de reagir a isso é votando conscientemente naqueles que defendem os nossos valores. E não podem ser... como é que eu digo isso, gente? Não pode ser gente que está caindo de paraquedas agora, está querendo aproveitar essa onda, não, entendeu? Tem que ser pessoas que você conhece realmente, que creem nisso realmente, e que tem um passado conservador, de fato. Tudo isso, irmãos, porque é para dizer a você que nós não podemos mais nos calar, que nós não podemos mais fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Eu vou finalizar isso aqui porque não tem mais como eu ir adiante. Queridos, não feche os olhos para a realidade que você vive também. A sua realidade. A sua realidade pessoal. A sua realidade familiar. Está com crise? Encare isso. Só que não é para encarar isso com
com essas ferramentas que são oferecidas a nós, porque elas não nos ajudam. Encare isso, querido, com a ajuda de Deus. Encare isso olhando para o problema com a perspectiva divina, que nos é dada por meio da palavra de Deus. Encare isso de joelhos ao pé da cama, clamando ao Senhor. Senhor, eu sei o que eu estou passando. Senhor, eu conheço a crise que eu estou vivendo. Senhor, eu não sei como lutar contra isso, eu não sei como resolver isso, mas eu quero colocá-lo diante do Senhor e pedir ajuda, direcionamento, pedir força para que o Senhor me capacite a vencer tudo que eu estou passando. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos, irmãos, e achar que está tudo bem. Não está. Se está tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, entendeu? Celebre, se alegre, entendeu? Festeje. Mas se há problemas, a gente precisa encará-los. Eu sei que não é fácil, eu tenho consciência disso, eu sofro isso. Mas nós não podemos, querido, fechar os olhos. Pegar o nosso celular e passar o dia todo em rede social, fugindo dos problemas. Horas e horas no Facebook, vendo vídeo, ouvindo piadas imorais, humoristas imorais, ouvindo isso, aquilo, e para não ter que lidar com o problema. Não, querido, lide com o problema. Lide com a situação. Não é assim que você vai alcançar a alegria. Você vai perceber quando nós estivermos falando sobre como alcançar a alegria, irmãos. E nós alcançamos a alegria, irmãos, num relacionamento íntimo com Deus, numa busca constante pelo Senhor. Eu sei na minha própria vida, querido, quando há uma esfriada na fé, quando a oração se torna uma coisa muito difícil, eu sinto na minha vida, entende? No meu viver, as coisas não fluem mais como fluíam antes. É impressionante, querido. Então, eu finalizo isso aqui te dando um conselho. Não finja que não está acontecendo nada se está acontecendo alguma coisa. Não feche os olhos. Não tente preencher, querido, essa lacuna com vídeos, com isso, com aquilo. No máximo, a palavra de Deus, se exponha à palavra, permita que a palavra fale ao teu coração. Mas feito isso, procura um cantinho só seu e vá para diante de Deus. Apresente a sua vida, apresente o problema e clame por ajuda. Amém, queridos? Pai, nós estamos diante da sua presença. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Senhor, nós almejamos verdadeiramente a alegria do Senhor. Desejamos profundamente e queremos ser habilitados pelo Senhor a buscar essa alegria com todas as forças do nosso ser, Senhor. Aprendemos que há uma ordem do Senhor para que nós busquemos essa alegria, Senhor. A minha oração é que o Senhor nos ajude. É que o Senhor nos dê a graça, Pai, a força de vontade, Senhor, para encarar tudo isso de peito aberto, com os olhos levantados para o alto, Senhor, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa força, é do alto que vem a nossa alegria. Dá-nos dessa alegria, Senhor. Dá-nos a graça de buscá-la cada vez mais, com todas as forças do nosso ser, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós chegamos ao final do nosso texto, da nossa ministração, tá bom? E